Esta oração poderosa ao Espírito Santo traz socorro e o impossível cai. Experimente. Meu amigo e minha amiga, pare por um instante e olhe para dentro de si. Quantas vezes você já se encontrou diante de problemas que pareciam maiores do que a sua própria vida? Quantas noites mal dormidas, quantos dias carregados de angústia e quantas portas fechadas você já enfrentou? A verdade é dura. Há momentos em que o coração desmorona, em que as forças se esgotam e em que o impossível parece rir da nossa fé. É exatamente aí que surge a grande pergunta: até quando você vai tentar lutar sozinho, sem entregar totalmente a direção ao Espírito Santo? Talvez neste momento você esteja enfrentando um cenário que parece sem saída, uma enfermidade que consome suas forças, uma crise financeira que corrói sua paz, uma família dividida, um futuro que parece cada vez mais distante. O impossível se ergue como gigante diante de você, e cada passo parece pesar toneladas. Mas ouça com atenção: não existe impossível diante daquele que governa céus e terra. E é sobre isso que vamos orar hoje. Na Bíblia está escrito em Lucas capítulo 18 e versículo 27. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Essa não é apenas uma frase, é uma verdade eterna. O que você não consegue mudar, o Espírito Santo tem poder para transformar. Ele é o socorro imediato, a resposta certa, a força que derruba muralhas e o fogo que consome correntes invisíveis. Você não precisa aceitar viver aprisionado ao desespero. Hoje, você terá a oportunidade de experimentar o agir sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Por isso, eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo. Cada palavra desta oração foi preparada para tocar exatamente onde você mais precisa. Não é por acaso que você está aqui agora. O Espírito Santo deseja quebrar barreiras, abrir caminhos e mostrar que o impossível pode cair diante de você. Então respire fundo, abra o coração e permita que essa oração seja a resposta que você tanto aguardava. Prepare-se, porque a partir de agora o Espírito Santo vai se mover sobre a sua vida e você jamais será o mesmo. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que este é o momento decisivo em que minha alma não pode mais se calar e meu coração não pode mais permanecer preso ao medo. Eu levanto meu clamor, sabendo que a tua voz é fogo que consome muralhas, é martelo que despedaça correntes, é vento que rasga decretos de derrota. Não estou aqui para fazer uma oração comum, mas para declarar guerra contra tudo que se levanta contra a minha vida. O impossível pode ter erguido tronos diante de mim, mas eu me coloco de pé com a convicção de que o teu poder é maior do que qualquer trono humano, maior do que qualquer sentença, maior do que qualquer escuridão que tenta me aprisionar. Espírito Santo, eu invoco agora o teu socorro imediato, porque sei que não há distância entre o céu e a terra que possa impedir tua resposta de chegar. Enquanto muitos se desesperam, eu lanço meu grito de fé, crendo que anjos se movimentam ao som desta oração. Não aceito continuar refém de diagnósticos, de sentenças injustas ou de portas trancadas por mãos humanas. O impossível que me desafia é apenas o palco perfeito para a tua glória se manifestar. Eu declaro em alta voz que aquilo que parecia intocável será derrubado, aquilo que parecia intransponível será removido e aquilo que parecia eterno será transformado em testemunho vivo do teu poder. Espírito Santo, eu peço que tua presença invada os lugares onde minhas forças não alcançam, rompendo cadeias que nem mesmo conheço. Sei que existem inimigos invisíveis que tramam em silêncio, mas sei também que a tua luz não pode ser apagada por trevas alguma. Eu te clamo, quebra as setas ocultas, destrói os laços escondidos,
Desfaz as estratégias que tentam me derrubar sem que eu perceba. Que todo plano arquitetado contra a minha vida seja anulado agora pelo teu poder. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, e nada que venha contra mim terá força quando o teu Espírito se levanta como guerreiro em meu favor. Espírito Santo, eu creio que este é o tempo da resposta que muda destinos. Não mais palavras vazias, mas decretos de vitória sendo estabelecidos sobre minha história. Onde disseram que não havia solução, eu oro para que surja uma saída inesperada. Onde disseram que não havia futuro, eu clamo para que surja um horizonte novo. Onde disseram que a derrota era certa, eu declaro que a vitória já está decretada. Sei que não falo com paredes, sei que não grito ao vento, falo com aquele que criou o universo, com aquele que ergue reis e derruba impérios, com aquele que torna pó tudo o que ousa se levantar contra os teus escolhidos. Espírito Santo, levanta em mim a chama da ousadia. Não permitas que eu viva como quem teme as sombras, mas como quem carrega a certeza de que a tua presença é fogo consumidor. Eu não recuo. Eu não me calo, eu não me entrego ao desespero. Neste instante, eu proclamo que o impossível já começa a cair, porque quando o teu poder se manifesta, não há argumento que resista, não há barreira que permaneça de pé. Esta não é apenas uma oração, é um ato de guerra espiritual, é um decreto de vitória que rasga o céu e desce sobre a minha vida. Espírito Santo, eu te clamo como quem sabe que este é o momento da virada. A tempestade pode rugir, mas tua voz é mais alta. As correntes podem apertar, mas tua força é mais poderosa. O impossível pode se apresentar como gigante, mas diante do teu poder, até gigantes caem como pó. Eu ergo este clamor com fé inabalável e declaro que o socorro vem agora, que a intervenção começa neste instante e que nada poderá impedir o cumprimento da tua vontade sobre mim. Pois o impossível já não tem trono, já não tem força, já não tem domínio. Diante de ti, tudo se curva, tudo se dobra, tudo se rende. Espírito Santo, quando a escuridão tenta sufocar minha esperança e o silêncio da noite parece gritar contra mim, eu me volto a ti com a certeza de que nenhum abismo é profundo demais para que o teu poder não alcance. Sei que não estou sozinho. Ainda que tudo ao meu redor queira me convencer do contrário. Tua presença é luz que rompe a madrugada mais densa, é chama que não se apaga diante da ventania, é força que sustenta mesmo quando os joelhos tremem. Eu clamo para que neste exato instante tu te faças presente, trazendo paz ao coração que vacila e coragem à alma que sente medo. Espírito Santo, sei que és auxílio presente nas horas mais críticas, quando os recursos humanos já se esgotaram e quando não existe mais quem estenda a mão. É neste cenário de desespero que a tua voz ecoa trazendo direção. Enquanto o mundo tenta me empurrar para o abismo, tu me ergues com braços firmes, restaurando minha fé e lembrando-me de que não há situação irreversível diante da tua majestade. Eu te suplico. Vem como socorro imediato, abre passagem em meio ao caos e silencia as vozes que tentam decretar meu fim. Espírito Santo, minha oração é um grito de alma que não aceita se perder na escuridão. Clamo para que se levante sobre mim uma muralha de proteção invisível, afastando cada sombra que tenta me cercar. Sei que o inimigo age com sutileza, tentando semear dúvida e medo, mas sei também que a tua presença dissipa todo o veneno oculto. Declaro que nesta noite de batalha espiritual não sou derrotado, pois tua presença cobre cada espaço onde o medo queria se alojar. Tua força é o meu refúgio, e por isso eu sigo firme, mesmo quando tudo parece desabar. Espírito Santo, o desespero não terá domínio sobre mim, porque a tua palavra é lâmpada que guia meus passos mesmo em caminhos escuros. Eu oro para que cada pensamento destrutivo seja arrancado agora, substituído por uma mente cheia de fé.
Que o pavor seja lançado fora e que em seu lugar se levante a convicção de que estou guardado por ti. Eu clamo para que, ao som desta oração, as correntes da ansiedade sejam quebradas e a calma que vem de ti inunde meu coração com confiança inabalável. Espírito Santo, mesmo na hora em que todos se afastam e o silêncio se torna pesado, eu encontro em ti um abrigo que não falha. És refúgio para quem chora, escudo para quem luta e descanso para quem já não tem forças. Eu te invoco como socorro presente, não apenas para me livrar da dor, mas para me ensinar a permanecer firme mesmo em meio às provações. Tua presença me lembra que o vale mais sombrio é apenas passagem, nunca destino final. Espírito Santo, a hora escura é também o cenário onde tua glória se revela com mais intensidade. Quanto maior a escuridão, mais evidente se torna a tua luz. Por isso, eu creio que neste exato instante, mesmo sem ver com meus olhos naturais, tu já estás agindo em meu favor. Eu ergo meu clamor para declarar que nada, absolutamente nada, poderá me destruir enquanto eu estiver firmado em ti. A noite pode ser longa, mas a vitória já está decretada, porque o socorro vem de ti e nenhuma força contrária poderá impedir a tua intervenção. Espírito Santo, apresento diante de ti cada cenário que para os homens já foi declarado perdido, cada porta trancada por decretos que pareciam inquebráveis, cada sentença que soou como definitiva sobre minha vida. Hoje eu decido crer que nada é impossível para o teu poder. Onde a razão vê fim, eu enxergo um recomeço. Onde especialistas escrevem não, eu vejo a oportunidade do teu sim. Eu clamo para que todo impossível que me desafia se curve diante da tua presença. Nada pode resistir à grandeza do teu agir. Espírito Santo, quando o impossível se ergue como gigante diante de mim, recordo-me de que o teu poder não conhece limites. Tu transformas diagnósticos em testemunhos, revertes falências em prosperidade, ergues relacionamentos do pó e fazes florescer aquilo que parecia para sempre perdido. Eu oro com convicção de que nenhuma impossibilidade permanece de pé quando tu decides intervir. Que neste instante tudo o que parecia imutável seja confrontado pela tua autoridade e se desfaça diante da tua ordem. Espírito Santo, não há lógica humana que explique o teu agir, porque tu és especialista em realizar o improvável. Eu oro para que cada área da minha vida marcada pelo selo de impossibilidade seja agora tocada pelo teu poder. Onde disseram que não havia saída, abre uma nova estrada. Onde afirmaram que não havia vida, sopra fôlego e renova o que estava morto. Eu te clamo, desfaz as barreiras da incredulidade e ergue diante de mim sinais visíveis da tua presença. Espírito Santo, sei que o impossível se rende não apenas diante de grandes manifestações, mas também através de detalhes que só tu podes mover. Um olhar que muda, uma palavra que transforma, um encontro inesperado, uma decisão alterada. Tu tens o domínio sobre tudo, até mesmo sobre o que o homem julga intocável. Eu oro para que as engrenagens da vida comecem a girar a meu favor, movidas por tuas mãos invisíveis, para que eu veja com clareza que nada resiste à tua vontade. Espírito Santo, eu não oro apenas por um milagre, mas por uma revolução completa nas áreas em que o impossível tentou se assentar como rei. Eu declaro que nenhuma fortaleza de derrota continuará erguida, que todo trono levantado contra a minha vitória seja lançado ao chão e que eu possa testemunhar com meus próprios olhos a queda daquilo que parecia inabalável. Onde todos disseram que era o fim, eu profetizo que é o início de algo extraordinário, pois tu és o Deus do impossível. Espírito Santo, neste momento eu não apenas creio, mas proclamo, o impossível já começou a cair. Cada barreira erguida, cada porta selada, cada corrente fortalecida ao longo dos anos não terá poder de resistir ao teu sopro. Minha fé se levanta
Meu coração se fortalece e minha alma declara que o impossível já não reina mais. És tu quem governa, és tu quem ordena, és tu quem transforma. Por isso, diante da tua presença, todo o impossível se rende e se dobra, porque nenhum poder é maior do que o teu. Espírito Santo, venho a ti com o peso que meus ombros já não suportam, com as marcas do cansaço gravadas em meu coração e com o clamor de quem sente a alma exaurida. Tantas batalhas foram travadas, tantas portas se fecharam, tantas lágrimas correram sem que ninguém visse, mas sei que diante de ti nada é em vão. Tu conheces a dor escondida, o desânimo que ninguém percebe e o fardo que parece insuportável. Por isso, eu me coloco diante da tua presença, confiando que só tu podes me erguer do chão em que me encontro. Espírito Santo, quando minhas forças parecem se esgotar e a caminhada se torna pesada demais, és tu quem sopra novo vigor sobre mim. Tu não ignoras minha fraqueza, mas transformas minha limitação em ponto de partida para a manifestação do teu poder. Eu te peço que a tua presença renove agora cada parte do meu ser, como chuva que desce sobre a terra seca, trazendo vida onde só havia poeira. Faz minha alma reencontrar a coragem de se levantar, mesmo após tantas quedas. Espírito Santo, eu sei que não caminharei para sempre sob o peso do fardo. Tu me tomas pela mão e me ergues como um pai que não deixa o filho caído. O que parecia fim é apenas o início de uma nova jornada, sustentada pela tua força. Eu oro para que cada tristeza que paralisa seja substituída por confiança viva. Que todo abatimento se desfaça e que a alegria da tua presença seja derramada em meu coração como óleo que cura e fortalece. Espírito Santo, restaura minha mente cansada de tantas preocupações. Arranca a ansiedade que corrói por dentro, desfaz os medos que insistem em me prender e substitui cada dúvida pela certeza de que és comigo em todos os instantes. Eu clamo para que a fadiga não seja o fim da minha história, mas a oportunidade de testemunhar que tua força se aperfeiçoa exatamente quando eu me encontro fraco. Não permitas que eu me afunde na desistência, mas que eu me erga com a convicção de que posso continuar. Espírito Santo, levanta-me como quem ergue um guerreiro do campo de batalha. Faz-me compreender que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas marcas de quem resistiu e permanece vivo pela tua graça. Eu te peço que renoves meus passos, que reacendas minha visão e que me faças caminhar de cabeça erguida, ainda que as circunstâncias tentem me fazer curvar. Eu confio que em ti encontro forças que não são minhas, mas que se tornam minha base quando tudo parece ruir. Espírito Santo, coloco-me diante de ti, reconhecendo que muitas prisões não são feitas de ferro, mas de medos, lembranças dolorosas, vícios silenciosos e palavras negativas que ecoam como grilhões na mente. Sei que há cadeias que ninguém vê, mas que sufocam como algemas espirituais, roubando a paz, o sono e a esperança. Por isso, eu te clamo. Entra nos lugares ocultos da minha alma. Toca nas raízes que me aprisionam em silêncio e quebra agora todo o laço invisível que me impede de caminhar livre. Espírito Santo, as correntes que o inimigo ergueu para me deter já não terão mais poder. Tu és fogo que consome fortalezas, martelo que despedaça portas, vento que desfaz muralhas. Eu oro para que neste instante toda prisão espiritual seja despedaçada pela tua autoridade. Nenhum aprisionamento emocional ou mental resistirá à força da tua presença. Eu declaro que cada corrente que tentava me reter está caindo ao chão, e o som da liberdade ecoa sobre a minha vida. Espírito Santo, quebra as correntes da ansiedade que me paralisam, desfaz os grilhões da culpa que insistem em me acusar, arranca os laços da insegurança que tentam me diminuir. Sei que não posso lutar contra forças ocultas com minhas próprias mãos, mas confio que és o guerreiro que luta em meu favor. Eu te clamo para que toda influência contrária seja aniquilada agora
e que nenhum poder das trevas prevaleça contra a tua luz. Espírito Santo, há correntes que foram lançadas sobre gerações inteiras, palavras que amaldiçoaram famílias, maldições que se perpetuaram em silêncios. Mas eu oro para que o teu poder interrompa toda a herança de escravidão espiritual. Que nenhuma cadeia ancestral permaneça ativa, porque quando tu intervens, até correntes antigas são desfeitas em um instante. Eu declaro que sou livre em ti e que minha história não será mais controlada por prisões invisíveis. Espírito Santo, ensina-me a permanecer firme após a libertação. Que eu não retorne ao que me aprisionava, mas que eu viva como quem saboreia a liberdade conquistada pelo teu poder. Dá-me discernimento para identificar armadilhas que tentam me prender novamente e sabedoria para andar em caminhos retos. Que cada passo meu seja marcado pela leveza de quem não carrega mais grilhões. Eu te peço que minha vida seja testemunho vivo de que não há corrente que resista à tua autoridade. Espírito Santo, neste momento eu declaro que o som de correntes se partindo ecoa sobre minha vida. O que me prendia já não tem mais domínio. O que me aprisionava já não tem mais força. Eu caminho em liberdade porque tu me arrancaste da prisão invisível e me colocaste em terreno firme. O impossível caiu, as correntes foram quebradas e agora sigo adiante como alguém que respira a verdadeira liberdade que só existe em ti. Tópico 6. Esperança renasce onde houve ruínas. Espírito Santo, trago diante de ti os destroços que restaram de sonhos frustrados, de relacionamentos quebrados, de projetos que desmoronaram e de caminhos que se fecharam. Sei que muitos olham para essas ruínas e enxergam apenas fracasso, mas eu creio que em tuas mãos elas se tornam sementes para algo novo. Não importa quão devastador tenha sido o passado, sei que és capaz de fazer brotar vida até mesmo do pó. Por isso, apresento minhas ruínas e declaro que elas não serão o fim, mas o início de um tempo de restauração. Espírito Santo, a esperança não é uma ilusão quando vem de ti, mas uma certeza firme de que o impossível pode acontecer. Onde há cinzas, tu acendes novas chamas. Onde há lágrimas, tu derramas consolo. Onde há silêncio de dor, tu trazes canções de alegria. Eu oro para que cada parte da minha vida marcada pela destruição seja agora tocada pela tua presença e que o que parecia perdido comece a se reorganizar sob o teu poder. Sei que, mesmo quando tudo ao redor grita derrota, és capaz de erguer uma nova história. Espírito Santo, muitos acreditaram que não havia mais saída, que tudo estava terminado, mas tu és o Deus que reescreve finais. Eu clamo para que teu poder se manifeste sobre os escombros da minha vida, reconstruindo com colunas mais firmes do que antes. Que cada pedra caída seja recolocada em seu lugar, mas agora com alicerces inabaláveis que resistem às tempestades. Eu te peço que onde houve dor, surja testemunho, onde houve queda, surja força, onde houve vergonha, surja honra. Espírito Santo, eu não nego as ruínas, mas também não me rendo a elas. Sei que não permanecerei para sempre em meio ao pó, porque tua voz ordena que me levante. Eu oro para que meus olhos se abram para enxergar o que ainda pode florescer, mesmo quando o solo parece árido. Transforma desertos em jardins, reconstrói cidades em lugares devastados e renova a esperança que parecia enterrada. Que cada pedra quebrada se torne parte de um novo edifício, firmado na certeza do teu cuidado. Espírito Santo, ensina-me a valorizar o processo de reconstrução. Que eu não despreze os pequenos sinais de vida que começam a brotar em meio às ruínas. Dá-me paciência para esperar o tempo certo e fé para não desistir antes de ver a obra completa. Eu clamo para que minha vida seja exemplo de que em ti nada é irreversível e de que mesmo os cenários mais devastados podem se tornar fontes de esperança para outros que também enfrentam a dor.
Espírito Santo, venho a Ti reconhecendo minha limitação, minha fragilidade e o peso de batalhas que me deixaram exausto. Há momentos em que minhas mãos tremem, meus joelhos vacilam e meu coração se sente pequeno diante dos gigantes que se levantam. Eu sei que sozinho não posso prosseguir, mas é exatamente no instante da minha fraqueza que o Teu poder se manifesta. Eu te clamo. Enche-me de vigor que não nasce da carne, mas que flui da Tua presença. Transforma minha fraqueza em força inquebrantável e faz da minha limitação o palco para a Tua grandeza. Espírito Santo, a fraqueza humana muitas vezes é motivo de vergonha, mas diante de Ti ela se torna chave para receber socorro. Eu não escondo meu cansaço, não nego minhas quedas, não disfarço minhas dores. Eu coloco cada fragilidade diante do Teu altar, confiando que não me rejeitas por ser fraco, mas me acolhes para me revestir de poder. Onde a vida tentou me marcar como derrotado, eu creio que me levantarás como guerreiro fortalecido, capaz de enfrentar o que antes me paralisava. Espírito Santo, quando me faltam palavras, Tua voz fala em meu interior. Quando minhas forças acabam, Tu me sustentas de pé. Eu oro para que cada fibra do meu ser seja agora tocada pela Tua energia sobrenatural. Dá-me coragem quando o medo tenta dominar, perseverança quando a desistência parece atrativa e firmeza quando as pressões querem me empurrar para o chão. Eu não dependo de mim mesmo, dependo do Teu sopro que renova e fortalece. Espírito Santo, eu sei que a jornada da vida não é para os que se apoiam apenas na própria força, mas para os que confiam em Ti. Ensina-me a não buscar em mim mesmo o vigor que só Tu podes conceder. Tira dos meus olhos o peso de acreditar que devo carregar tudo sozinho e coloca em meu coração a confiança de que és meu auxílio presente. Eu te peço que cada fraqueza se torne oportunidade de experimentar o Teu poder, porque em Ti o fraco se torna valente. Espírito Santo, não permitas que eu me defina pelas minhas limitações, que eu não me veja como incapaz, mas como alguém sustentado por mãos que jamais falham. Eu oro para que minha mente seja renovada, para que os pensamentos de derrota sejam substituídos por certeza de vitória. Levanta-me com dignidade, fortalece-me com autoridade e guia-me com sabedoria. Que eu não apenas resista às batalhas, mas avance com confiança, sabendo que és Tu quem luta ao meu lado. Espírito Santo, eu declaro que não sou prisioneiro da fraqueza, mas herdeiro da Tua força. Ainda que meu corpo se desgaste e minha alma sinta o peso da luta, em Ti encontro reservas inesgotáveis de energia. O impossível cai diante da Tua presença e eu sigo adiante como guerreiro que não luta por si mesmo, mas sustentado pelo poder que emana de Ti. A fraqueza já não me define, porque em Ti fui revestido com força que me torna inabalável. Espírito Santo, eu me volto a Ti porque compreendo que toda solução verdadeira não nasce da força humana nem da sabedoria limitada dos homens, mas do alto, onde Tu governas com autoridade absoluta. Quantas vezes procurei respostas em lugares errados, quantas vezes busquei saídas em mãos frágeis que nada puderam fazer por mim. Hoje, reconheço. A resposta que tanto espero não está em argumentos terrenos, mas vem diretamente de Ti. Eu clamo com a certeza de que o céu já está se movendo em meu favor e que a resposta está sendo liberada neste exato instante. Espírito Santo, quando as circunstâncias gritam derrota e os recursos parecem esgotados, é aí que Tua intervenção se manifesta como raio de luz rasgando a noite mais escura. Sei que és especialista em mudar cenários em segundos, em abrir caminhos onde havia apenas paredes, em reverter situações que o homem já havia sentenciado como definitivas. Por isso não deposito minhas esperanças em portas frágeis, mas no Teu poder que não conhece limites. Eu oro com confiança. A resposta vem de cima, carregada de Tua glória e com o selo da Tua vontade. Espírito Santo,
Eu clamo para que minha mente seja alinhada com a tua voz, para que eu saiba reconhecer a resposta quando ela chegar. Quantos deixam escapar o milagre porque esperam algo moldado à sua própria vontade? Mas eu oro para que meu coração esteja sensível, atento e pronto a receber exatamente como tu queres agir. Não importa se a resposta vier em forma inesperada, se contrariar a lógica ou se me levar a caminhos que nunca pensei percorrer. O que importa é que venha de ti, porque sei que o que vem do alto jamais falha. Espírito Santo, eu oro para que as muralhas que impedem a resposta sejam derrubadas agora. Que toda resistência espiritual, toda interferência maligna e todo atraso provocado pelo inimigo sejam anulados pela tua autoridade. Eu creio que os céus se abrem sobre mim e que os recursos necessários descem como chuva que não pode ser contida. Cada súplica que apresentei diante de ti não está esquecida. Elas estão sendo transformadas em respostas que mudarão destinos. Espírito Santo, ajuda-me a permanecer firme enquanto espero. Que eu não desanime no silêncio, que eu não perca a fé no tempo de aparente demora. Ensina-me a confiar que o teu tempo é perfeito e que, ainda que não entenda os detalhes, a resposta nunca deixa de vir. Dá-me perseverança para orar quando o cansaço quiser calar minha voz e força para continuar crendo quando as circunstâncias quiserem roubar minha esperança. Pois sei que a espera em ti nunca é em vão. Espírito Santo, eu me coloco diante de ti sem máscaras, sem reservas e sem defesas, pois sei que tua presença não realiza ajustes superficiais, mas revoluções profundas que alcançam cada área da vida. O que te peço não é apenas um reparo momentâneo, mas uma transformação radical que toque pensamentos, sentimentos, decisões e caminhos. Tu não restauras apenas o que é visível, mas também o que está escondido no íntimo, onde ninguém mais consegue chegar. Por isso, clamo para que entres em cada detalhe do meu ser e faças nascer uma nova história em mim. Espírito Santo, sei que muitas vezes tentei mudar sozinho, mas descobri que a força humana é insuficiente para quebrar padrões enraizados. Há cadeias invisíveis que só podem ser destruídas pela tua intervenção. Eu te peço, arranca de mim toda raiz de medo, orgulho, mágoa e incredulidade e planta em meu coração sementes de coragem, humildade, perdão e fé inabalável. Não quero apenas melhorar, quero ser recriado pelo teu poder. Onde havia escuridão, estabelece luz. Onde havia fraqueza, coloca firmeza. Onde havia derrota, ergue vitória. Espírito Santo, eu sei que tua transformação não é apenas interna, mas também se manifesta na forma como vivo e como testemunho. Eu oro para que minhas atitudes revelem que fui moldado por ti, que minha mente seja renovada, minha linguagem purificada e minhas escolhas alinhadas à tua vontade. Que tudo o que faço, penso e digo carregue a marca da tua presença. Quero que a transformação que opera dentro de mim transborde para fora, impactando minha casa, meu trabalho, meus relacionamentos e todos que se aproximarem de mim. Espírito Santo, transforma também meu passado, não apagando a memória, mas dando novo significado a cada cicatriz. Que aquilo que antes era lembrança de dor se torne testemunho de superação. Que o que parecia fracasso se revele como parte do processo que me conduziu ao teu propósito. Eu não quero viver preso a histórias antigas, mas seguir adiante com os olhos fixos no que tu estás construindo. Que minha trajetória seja marcada pela renovação contínua e pela certeza de que cada dia me aproximo mais do que planejaste para mim. Espírito Santo, eu clamo por uma transformação radical em minha visão de futuro. Tira de mim os limites que coloquei em meus sonhos, quebra os muros que construí em torno da minha fé e mostra-me que em ti não existem impossibilidades. Quero pensar como alguém que crê, falar como alguém que confia e viver como alguém que já recebeu.
Conduz-me a passos ousados, a decisões firmes e a conquistas que só são possíveis quando tu estás no comando. Que eu jamais aceite viver uma vida medíocre quando tu me chamas para uma vida extraordinária. Espírito Santo, eu me prostro diante da tua presença, reconhecendo que a tua voz não é como a dos homens, limitada e frágil, mas é ordem soberana que atravessa céus e terra. É comando que sustenta universos e que faz o caos se organizar em harmonia. Quando tu falas, o mar se aquieta, os ventos cessam, as montanhas se curvam e até os reinos espirituais se rendem. Eu clamo para que a tua voz ressoe sobre cada área da minha vida, trazendo direção onde há confusão, firmando caminhos onde há indecisão e estabelecendo vitória onde antes havia derrota. Nada pode resistir à tua palavra quando ela é liberada. Espírito Santo, a tua voz não ecoa em vão, mas cumpre sempre aquilo para o qual foi enviada. Eu oro para que sobre mim seja liberada a ordem que muda destinos, o decreto que derruba inimigos, o comando que abre portas e desfaz cadeias. Quantos tentaram silenciar meus passos com palavras negativas, mas eu confio que a tua voz é mais alta do que qualquer acusação. Quando ordenas, até as forças ocultas que se levantam contra mim são desfeitas, porque não há poder na terra, no inferno ou no céu que se compare à autoridade da tua palavra. Espírito Santo, eu sei que há momentos em que o silêncio pesa, mas aprendi que mesmo o silêncio é parte do teu falar. Porém, hoje eu clamo para que a tua voz se manifeste de forma audível em meu espírito, trazendo clareza diante das minhas dúvidas. Que cada passo que eu der seja guiado pela certeza de que não sigo minha própria vontade, mas o som da tua ordem. Eu não quero andar segundo conselhos passageiros, mas firmar minha vida sobre a rocha das tuas palavras, que permanecem eternamente. Espírito Santo, libera tua voz sobre as áreas que estão paralisadas. Que o mesmo poder que disse haja luz e dissipou as trevas no princípio, agora diga haja transformação e mude minha realidade. Que sobre minha saúde ecoe o comando de cura. Que sobre minhas finanças se manifeste a ordem de provisão. Que sobre minha família se estabeleça o decreto de restauração. Eu creio que quando falas, nada permanece igual, porque tua voz tem autoridade para reconstruir, renovar e ressuscitar o que estava morto. Espírito Santo, eu clamo para que a tua voz cale todas as outras vozes que tentam me confundir. Silencia a voz da dúvida, da incredulidade, da acusação e do medo. Faz com que o som da tua ordem seja tão forte dentro de mim que nenhuma mentira tenha espaço para permanecer. Eu oro para que minha mente seja protegida pela certeza do que ouço de ti e que meu coração se mantenha firme diante das batalhas. Não porque confio em mim mesmo, mas porque sei que a tua voz já decretou minha vitória. Espírito Santo, eu declaro que a voz que ordena já se levantou em meu favor. Não estou mais à mercê do acaso, não estou mais refém das circunstâncias, pois sei que o teu decreto está acima de qualquer situação. A ordem já foi dada e o impossível começa a se curvar. A tempestade perde a força, os inimigos batem em retirada, os caminhos se abrem e a vitória se estabelece. Eu sigo firme porque tua voz ecoa sobre mim, e quando tu falas, tudo se transforma, tudo obedece, tudo se rende. Espírito Santo, ergo minha voz diante de ti, com a certeza de que a vitória que vem das tuas mãos não é temporária, nem pode ser arrancada por força alguma da terra. Quantas vezes o inimigo tentou semear em meu coração a dúvida de que seria derrotado, mas sei que quando tu decretas vitória, não há quem consiga reverter. A vitória que me dás não se apoia em conquistas humanas, mas na tua palavra eterna, que não muda e não falha. Eu me refugio nesta certeza. Aquilo que recebo de ti é intocável e permanece para sempre. Espírito Santo, eu clamo para que toda vitória que me foi roubada no passado seja restituída em dobro.
Que cada perda injusta se transforme em testemunho de restituição. Que cada derrota aparente seja apenas preparação para uma conquista maior. Tu és o Deus que não apenas entrega a vitória, mas que aguarda como herança. Sei que nada que vem de ti pode ser usurpado por mãos humanas ou anulados por forças malignas. Por isso, descanso na segurança de que a vitória estabelecida sobre minha vida já está selada no céu. Espírito Santo, muitas batalhas se levantaram contra mim, e em muitas delas senti o peso da luta como se não tivesse saída. Mas em cada uma delas, tua mão me sustentou, e tua presença me assegurou que o resultado final seria vitória. Hoje mesmo, diante de novas batalhas, eu oro com confiança, porque sei que a vitória já não depende das circunstâncias, mas daquilo que tu decretaste. Não caminho incerto, não avanço inseguro, porque sei que a tua palavra é escudo e que tua promessa é fortaleza. Espírito Santo, eu oro para que essa vitória não seja apenas um livramento momentâneo, mas um marco que mude o rumo da minha história. Que seja vitória que estabeleça paz onde havia guerra, abundância onde havia escassez, reconciliação onde havia divisão. Que não seja apenas triunfo pessoal, mas testemunho vivo que impacte outros, para que todos vejam que não existe batalha impossível quando tu intervens. Que minha vida se torne prova irrefutável de que a vitória concedida por ti é indestrutível. Espírito Santo, silencia toda voz que tenta questionar ou invalidar o que já me entregaste. Que os opositores sejam envergonhados ao verem que nada pode revogar o teu decreto. Eu oro para que cada armadilha montada contra mim se transforme em degrau para que eu suba mais alto, que os ventos contrários se tornem impulso para me levar mais longe. Pois sei que a vitória que carrego não é conquista minha, mas graça concedida por ti, e por isso jamais poderá ser tirada. Espírito Santo, eu declaro com fé inabalável que a vitória já está firmada e permanecerá para sempre. O que nasceu de ti é eterno, e o que vem de tuas mãos não se perde. Por isso, sigo confiante, com o coração fortalecido, sabendo que nada, absolutamente nada, poderá roubar o que já me entregaste. A vitória que possuo em ti é invencível, indestrutível e intransferível. E assim caminho, não como alguém que espera conquistar, mas como alguém que já venceu, porque em ti toda vitória é definitiva e não pode ser tirada. Espírito Santo, chego a ti com um clamor que não pode ser adiado, porque a minha alma sente o peso da urgência. O tempo humano tenta me pressionar. As circunstâncias gritam que não há saída, mas eu sei que tua intervenção não conhece limites. O que para muitos é tarde demais, para ti é apenas o momento exato de agir. Eu te clamo, Espírito Santo, socorre-me agora. Estende tua mão sobre o meu caminho e mostra que és o Deus que nunca falha. Não quero esperar apenas pelo amanhã. Eu preciso do teu toque hoje, neste instante em que a luta parece insuportável. Espírito Santo, sei que tua presença não é indiferente ao meu clamor. Tu escutas a oração do aflito, enxugas as lágrimas que ninguém vê e transformas gemidos em vitórias. Eu te peço que entres no cenário da minha vida como socorro imediato. Onde há portas fechadas, abre-as. Onde há inimigos armados, desarma-os. Onde há laços ocultos, despedaça-os com tua autoridade. Não deixes que a dor me paralise, mas mostra-me que mesmo diante de um campo de batalha, não estou sozinho. Espírito Santo, em cada área da minha vida onde o desespero tenta reinar, peço que se manifeste a tua voz poderosa, trazendo ordem onde só existe caos. Rompe as barreiras que me impedem de avançar, cala as vozes que dizem que é impossível e levanta diante de mim um estandarte de vitória. Sei que tuas respostas não são superficiais, mas profundas e definitivas. Por isso, não peço apenas um alívio momentâneo, mas um socorro que mude radicalmente o rumo da minha história. Espírito Santo, entra no campo da minha mente e quebra as correntes da ansiedade que me sufocam.
Quantas vezes fiquei paralisado pelo medo de fracassar, pelo peso da dúvida, pelo fantasma do passado que insiste em me prender. Mas eu te clamo. Liberta minha mente, renova meus pensamentos e coloca em meu coração a confiança de que és maior do que todas as batalhas. Faz calar os gritos internos que tentam me derrubar e substitui-os pela voz da tua certeza. Espírito Santo, manifesta-te em minha casa, em minha família, em meus relacionamentos. Sei que não há muro alto demais para o teu poder, nem ferida profunda demais que não possa ser curada. Onde há divisão, traz unidade. Onde há desentendimento, traz reconciliação. Onde há silêncio doloroso, traz diálogo restaurador. Peço que o teu socorro não alcance apenas a mim, mas também aqueles que amo. Que todos nós possamos experimentar tua presença que restaura e fortalece. Espírito Santo, derrama tua força sobre meu corpo e minha saúde. Onde os médicos disseram que não há solução, eu declaro que a última palavra vem de ti. Onde há dor, traz alívio. Onde há enfermidade, traz cura. Onde há limitação, traz liberdade. Tu és a fonte de vida, e eu te peço que a vida em abundância flua agora em cada célula, em cada parte de mim que precisa ser renovada. Espírito Santo, no campo financeiro, onde tantas vezes fui humilhado e envergonhado, eu te clamo. Abre portas de provisão. Não permitas que a escassez seja minha marca, mas que a abundância, fruto do teu agir, seja testemunho vivo do teu poder. Que toda dívida se curve diante do teu socorro, que toda falta seja substituída por provisão e que eu possa não apenas receber, mas também abençoar outros com aquilo que me entregares. Espírito Santo, dá-me coragem para continuar mesmo quando a espera parece longa. Sei que o teu tempo é perfeito e que, ainda que eu não compreenda todos os detalhes, cada momento está sob o teu controle. Ensina-me a não murmurar na demora, mas a levantar louvor mesmo no deserto. Que a minha fé seja firme não apenas quando vejo respostas, mas também quando caminho apenas pela confiança em ti. Espírito Santo, eu oro para que, ao final desta oração, minha vida não seja apenas aliviada, mas totalmente transformada pelo teu socorro. Não quero apenas receber hoje, quero viver continuamente debaixo da certeza de que tu és meu auxílio em todos os momentos. Que eu me torne testemunho vivo de que ninguém que clama a ti permanece desamparado. Espírito Santo, eu me coloco em tua presença com a convicção de que não existe porta que possa permanecer fechada diante da tua autoridade. Quantas vezes caminhei e encontrei barreiras erguidas, quantas vezes bati em portas que nunca se moveram, e quantas vezes ouvi apenas o silêncio como resposta. Mas hoje, com fé, eu declaro que nenhuma chave humana é necessária quando tu decides abrir caminhos. Eu te clamo. Destranca os portões que a vida e o inimigo tentaram bloquear e estabelece diante de mim passagens que me conduzam a um novo tempo de vitória. Espírito Santo, sei que existem portas que o homem fechou por inveja, por injustiça ou por limitações que não dependiam de mim. Mas eu também sei que a tua palavra é mais forte do que qualquer decreto humano. O que tu abres, ninguém fecha. E o que tu fechas, ninguém pode abrir. Por isso, entrego a ti minhas esperanças, meus projetos e meus sonhos, confiando que não estou limitado às opiniões humanas. Se for da tua vontade, cada porta que parecia impossível de se mover será escancarada diante dos meus olhos. Espírito Santo, oro para que toda resistência espiritual que se levantou contra a minha vida seja quebrada agora. Que cadeados invisíveis sejam despedaçados, que trancas ocultas sejam arrancadas e que os muros que impediam minha passagem desmoronem. Eu creio que tua presença é a chave que abre portas de cura, de libertação, de prosperidade, de restauração e de renovo. Onde muitos disseram que eu não entraria, eu entrarei. Onde disseram que não era possível, eu viverei para provar que o teu poder
é ilimitado. Espírito Santo, concede-me discernimento para reconhecer as portas certas. Não quero forçar passagens que não foram preparadas por ti, nem desperdiçar tempo em caminhos que não trazem tua bênção. Abre diante de mim portas que me levem ao centro da tua vontade e fecha aquelas que tentam me afastar de ti. Que eu saiba esperar pelo momento certo e avançar com coragem quando o sinal for dado. Eu oro para que o meu coração esteja pronto para entrar quando as portas se moverem. Espírito Santo, levanta oportunidades novas em áreas onde já não havia expectativa. Onde disseram que tudo terminou, abre um recomeço. Onde declararam falência, gera prosperidade. Onde profetizaram derrota, estabelece vitória. Eu confio que, neste momento, portas estão se abrindo no mundo espiritual e logo se manifestarão no mundo natural. O impossível está caindo e nada poderá impedir o avanço daqueles que confiam em ti. Espírito Santo, eu declaro que já posso ouvir o som das portas se movendo. Não caminho mais limitado, não permaneço mais aprisionado, porque sei que o teu poder abriu passagens diante de mim. Eu recebo, pela fé, acesso a territórios que antes eram inalcançáveis. Minha vida, minha casa e meu futuro já não estão presos em corredores fechados, mas livres em caminhos largos preparados por ti. Hoje eu celebro a certeza de que as portas foram abertas e ninguém poderá fechá-las. Espírito Santo, venho a ti porque sei que tua presença não se limita a palavras, mas se manifesta em poder vivo e ardente. Quando te invoco, não encontro apenas conforto, mas fogo que desce e consome tudo o que me aprisionava. O inimigo pode ter armado estratégias, pode ter se levantado como muralha, mas diante do teu fogo nada permanece de pé. Eu clamo para que tua presença venha agora sobre minha vida como chama que purifica, liberta e renova. Que toda opressão seja queimada, que toda prisão seja destruída e que eu me levante fortalecido pelo teu socorro imediato. Espírito Santo, sei que tua ação não é lenta nem limitada, mas rápida e certeira. Quando desces com fogo, o que levava anos para ser reconstruído é transformado em um instante. Por isso, apresento diante de ti todas as áreas que o impossível marcou. Relacionamentos quebrados, sonhos abandonados, saúde fragilizada, finanças comprometidas. Toca com teu fogo e faz surgir vida onde só havia cinzas. O impossível não resiste quando o teu socorro se manifesta como fogo consumidor. Espírito Santo, derrama sobre mim coragem para permanecer de pé, mesmo quando o calor da batalha é intenso. Sei que o teu fogo não destrói quem te busca, mas fortalece, forja e prepara para vitórias maiores. Que este fogo que desce agora sobre mim seja como armadura espiritual, tornando-me inabalável diante dos ataques. Transforma meu coração em altar vivo, onde a chama jamais se apaga e onde sempre haverá força renovada para continuar caminhando. Espírito Santo, que o teu fogo desça também sobre minha casa. Queimarás toda semente de contenda, toda raiz de discórdia, todo espírito de divisão. Onde havia escuridão, tua chama trará luz. Onde havia silêncio de dor, tua presença trará cânticos de alegria. Eu declaro que meu lar será lugar de tua habitação e que o fogo do teu socorro nunca deixará de brilhar dentro dele. Espírito Santo, que o teu fogo desça ainda sobre meus inimigos invisíveis, desarmando planos, confundindo estratégias e destruindo fortalezas erguidas contra mim. Eu não luto com minhas próprias forças, mas com a chama que vem de ti e que não pode ser detida. Que toda armadilha montada contra mim seja consumida, que todo laço oculto seja desfeito e que o teu nome seja exaltado através da minha vitória. Espírito Santo, eu já posso sentir o calor deste fogo descendo sobre minha vida, trazendo alívio, trazendo renovo, trazendo resposta. Nada mais será como antes, porque tua presença mudou a atmosfera ao meu redor. Eu não caminho mais em trevas, não vivo mais aprisionado.
Não carrego mais o peso da derrota. O socorro que desce como fogo já veio sobre mim, e eu sigo adiante com a certeza de que o impossível caiu diante da tua presença. Espírito Santo, chego diante de ti não apenas para pedir, mas para agradecer, porque sei que tua presença já está em ação e que o milagre não é uma promessa distante, mas uma realidade presente. Quantas vezes o coração humano espera ver para crer, mas eu escolho crer para ver. E por isso minha gratidão se levanta como perfume suave diante de ti. Mesmo que os meus olhos ainda não contemplem plenamente, já reconheço que a vitória foi liberada e que as respostas já estão em movimento. Espírito Santo, minha gratidão não se limita às grandes manifestações, mas alcança também os detalhes invisíveis, aqueles sinais silenciosos que revelam o quanto és fiel. Sei que cada passo dado em segurança, cada livramento que nem percebi, cada porta aberta sem que eu pedisse, são frutos da tua bondade. Obrigado porque nunca estive sozinho, mesmo quando pensei estar abandonado. Tu sempre estiveste comigo, sustentando-me com mãos firmes, guiando-me com direção certeira e provando que teu cuidado é constante. Espírito Santo, hoje eu oro com um coração rendido, reconhecendo que o milagre não é apenas algo que acontece fora de mim, mas também dentro de mim. A transformação da minha mente, a paz que ultrapassa o entendimento, a coragem que me move mesmo em meio às tempestades, tudo isso é obra tua. Não preciso de provas adicionais para saber que atuas em minha vida. Basta olhar para trás e perceber que cada vitória, cada recomeço e cada livramento foi resultado do teu agir. Espírito Santo, recebo com gratidão cada resposta, mesmo aquelas que vieram de formas inesperadas. Quantas vezes pensei que não tinhas ouvido minhas súplicas, mas hoje entendo que estavas preparando algo maior e melhor do que eu havia imaginado. Minha gratidão é também pelo teu tempo perfeito, que nunca se atrasa e nunca falha. Obrigado porque transformaste lágrimas em força, quedas em degraus e impossibilidades em testemunhos vivos do teu poder. Espírito Santo, quero que minha vida seja expressão constante de louvor e reconhecimento. Que cada palavra que sai da minha boca, cada atitude que tomo e cada passo que dou reflita gratidão pelo teu cuidado. Que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios, que minha memória esteja sempre cheia de lembranças do quanto foste fiel. Obrigado porque me guardaste quando todos recuaram, porque me levantaste quando caí e porque permaneceste quando tantos me abandonaram. És a razão da minha esperança e a fonte da minha alegria. Espírito Santo, finalizando esta oração, eu declaro que o meu coração transborda de gratidão, porque sei que o impossível já caiu, que o socorro já chegou e que o milagre já está em minhas mãos. Nada poderá apagar esta certeza, porque minha vida está firmada em ti. Agradeço por cada detalhe, por cada vitória e até pelos processos que me moldaram para estar mais próximo de ti. Reconheço tua grandeza, honro tua presença e celebro a tua fidelidade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração poderosa ao Espírito Santo, creia que as correntes invisíveis já foram quebradas, que as portas se abriram, que o socorro chegou e que até o impossível caiu diante da presença dele. Quando nos colocamos em total dependência do Espírito Santo, ele não apenas responde, mas transforma cenários, restaura vidas e escreve novos capítulos em nossa história. Essa oração não termina aqui. Ela continua a produzir frutos em cada detalhe do seu dia, porque a presença do Espírito Santo é contínua, fiel e jamais falha. E se você deseja aprofundar ainda mais sua comunhão e entendimento sobre a obra do Espírito Santo, nós preparamos um e-book especial que pode te ajudar a crescer na fé e fortalecer ainda mais a sua jornada. O link está disponível no primeiro comentário fixado neste vídeo e, ao adquirir,
você também estará apoiando o canal para que possamos continuar produzindo conteúdos que edificam vidas todos os dias. O link para a aquisição deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. E se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Não se esqueça de compartilhar o seu pedido de oração nos comentários abaixo, pois queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida e sobre a sua família. Até o próximo vídeo.